Olá, quem hoje participa no programa Mais Saúde é uma querida, mas muito querida colega nutricionista, doutora Karina Scapinelli, que tem um trabalho que eu considero espetacular com crianças. Vocês vão ver ao longo da matéria as ferramentas que ela e o marido, com a ajuda do marido, claro, conseguiu desenvolver para tornar efetivo esse trabalho dela. Mas eu quero convidar a Karina, que está aí nos aguardando para entrar, e Karina, te dá as boas-vindas. E antes de mais nada, que tal compartilhar um pouquinho como é que foi essa tua transição de nutricionista, vamos dizer assim, focada em adulto, em alguma especialidade, para as crianças? Olá, Gi, olá pessoal. Eu que quero agradecer mais uma vez por esse convite, por vocês estarem aqui no meu consultório. Para mim é uma grande honra. E na verdade eu gostaria de apresentar um pouquinho desse meu projeto. Eu sempre digo, gente, que foi um chamado de Deus trabalhar com crianças, vocês vão entender por quê. E através dessas dinâmicas que eu conheci a doutora, na verdade que a doutora me conheceu, porque eu já conhecia, já te seguia, já era sua fã, mas através desse projeto que a gente conseguiu realizar esse trabalho aqui. E eu quero contar um pouquinho minha história para vocês. Eu sempre trabalhei muito com esporte, atletas, eu jogava, gostava muito. E eu comecei a atender os filhos dos meus pacientes e eu pedi os mesmos exames que eu pedia para os pais, mas para minha surpresa e para a surpresa do pai, os exames das crianças estavam piores. E aí eu comecei a atender também criança com esclerose, com doenças diabetes de adulto, mas em crianças de 6 anos de idade. E aí eu comecei a me assustar. E sempre nas minhas orações eu pedia pelas crianças, até que um dia eu senti mesmo como um chamado, que eu tinha que mudar o meu foco, porque trabalhar com atleta, com esporte, a gente encontra muitas pessoas, mas trabalhar com criança é um trabalho diferente ele é um trabalho que exige. E como virar esse jogo? Mas quando Deus chama, Ele não chama, né? Ele nos manda. Então, na verdade, foi através desse chamado que aí eu comecei dentro do consultório, criar algumas estratégias, algumas dinâmicas, porque criança aprende brincando, não é atrás de uma mesa. É incrível essa sua colocação. Primeiro, eu amo quando as pessoas conseguem se deixar conduzir por Deus. Porque realmente aí a gente é gol na certa, né, Karina? Porque você veja, esse teu trabalho que eu já estou acompanhando há muito tempo e acho incrível como você consegue usar essas ferramentas, que é como você diz, a criança aprende brincando, mas ferramenta, gente, que não é assim tão simples. Eu fui conhecer o trabalho da Karina, como ela falou, num congresso, eu fiquei fascinada. Eu falei, gente, que elaborado e que bonito, porque criança também quer um material super bonito. E nessa pegada que ela fala, né, de estar alimentando e nutrindo células e não só colocando caloria no prato. Mas vamos continuar aí com a doutora Karina, continuando aí essa conversa que está super interessante. E aí, com a ajuda do meu super marido, a gente conseguiu elaborar todas essas dinâmicas e eu quero mostrar aqui para vocês uma das brincadeiras que a gente faz dentro de consultório é deixar um lanche. Então a gente coloca o lanche, a gente coloca uma fruta, uma batata e a gente vê qual estraga mais rápido, né? A gente brinca. Os alimentos que têm vida, eles estragam, mas o que não tem vida não estraga, né? Porque são alimentos já mortos. Então, este lanche aqui está há 60 dias, mais de 60 dias aqui, sem nenhum bolor. Então a gente brinca que nem bicho quer se alimentar. Então é através dessas brincadeiras, fazendo a criança perceber, não numa imposição, num entendimento, o porquê elas precisam mudar dentro de casa, né? E eu quero mostrar aqui para vocês, porque a gente brinca tanto com as crianças, mas os adultos também podem se perceber ali no dia a dia. Então eu quero apresentar uma das dinâmicas que a gente usa, que nós elaboramos para esse projeto, que é o super prato, né? Você, quando vai se alimentar, você pensa na hora de montar no prato, o que você está colocando, que alimento você está servindo para o teu filho, né? Então eu quero estar ensinando vocês para ficar mais prático e mais fácil, tá? Então nós precisamos, quando for montar um prato, pensar em 3 grandes grupos de alimentos.
os que dão energia, os que têm proteína que constrói o nosso corpo, constrói hormônios, constrói não só cabelo, pele e unha, e os que regulam o nosso corpo, né? Como que será que está esse prato? Então, energético é fácil, carboidrato, né, gente? Então, arroz, batata, mandioca, e aqui é legal prestar atenção porque macarrão, mandioca, batata, caranha é tudo energético, então eu não posso colocar um monte no prato. Proteína, por que tem 2 espaços? Porque a gente precisa da proteína animal, uma carninha, um frango, um ovo, um peixe, e uma proteína vegetal, que seriam os grãos, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, né? Então a gente pode colocar essas 2 opções. E os reguladores, olha que interessante, eles têm cor diferente, então eu preciso colocar a cor roxa, eu preciso colocar o laranja, eu preciso colocar o verde. E olha só que interessante, nós temos aqui o nutrímetro, que vai acusar se essa célula vai receber todos os nutrientes. Porque, gente, nós precisamos nutrir células e não simplesmente encher o estômago. Então, se você, quando monta seu prato, ou o seu filho, por exemplo, se alimenta só de carboidrato, energético e proteína, ó, o nutrímetro está acusando que ainda não está legal. Eu preciso colocar cor, sabor, compostos bioativos, nutrientes, comida de verdade, para que essa célula consiga ganhar vida. Só assim ela trabalha como deveria. Senão, gente, nós vamos ficar cansados, indispostos, sem energia. E se falta nutriente da célula, da unha é uma coisa, mas de um órgão vital é outra. E como nós estamos, gente? Enchendo estômago ou nutrindo nossas células? Nós estamos com energia ou andamos cansados? Nossas crianças, como elas estão? Então a gente precisa parar para pensar na hora de montar esse prato, né? Vocês viram que fantástico o trabalho e as ferramentas que a doutora Karina desenvolveu com o marido dela. É incrível porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E aquele negócio de joguinho é sensacional, que você gruda ali e coloca. Ela tem coisas incríveis. Então, se você inclusive é nutricionista da área infantil, eu sugiro que você entre em contato com ela. A doutora Karina é de uma cidade aqui perto de São Paulo, de Jundiaí. Aliás, ela mora num paraíso, né? Que outro dia foram gravar com ela, que ficou todo mundo assim babando, né? Porque é no meio de uma chácara com um monte de punks e foi sensacional. Pena que eu não pude ir, mas na próxima vez eu vou. E olha que bacana. Então, são instrumentos assim que vão ajudar não só a criança, porque muitas vezes a criança de hoje, ela é alimentada por um adulto que também não soube, não aprendeu a se alimentar. Então isso aí ajuda pai, mãe e filho. A gente tem que rever, hein? Isso daí é muito importante. No meu livro Alimente Bem Suas Emoções, vocês vão ver como eu tive essa preocupação em relação aos alimentos e no desafio do bem em 30 dias, todas aquelas cores que eu coloquei para que as pessoas começassem a comer a partir de cores. E por que será que eu pus a cor verde primeiro, né? Bom, Karina, eu queria te agradecer demais, te parabenizar por esse trabalho fantástico, porque, olha, é outra coisa você poder trabalhar num consultório quando você atende uma criança com esse tipo de material. Mas a doutora Karina vai continuar voltando aqui no Mais Saúde, porque ela tem tanta coisa para falar e para contar, que a gente não vai deixar ela ficar só nessa pauta, tá bom? Karina, muito, muito obrigada. Mais uma vez, um beijo em casa para sua família, tá? E assim que a gente puder, a gente também tem que marcar, agora que a minha diretora não puxa a orelha, né? Porque todo mundo é ciumento aqui, a gente marcar um programa lá na rádio também, tá bom? Um beijo grande e, pessoal, até o próximo Mais Saúde.